Paz e graça para você ligado nessa emissora. Com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só Entrevista. Depois do Jornal das 22, às sextas-feiras, não temos o debate, temos a entrevista, né? E hoje a gente vai conversar com o pastor Robert Liancu, que é uma figuraça. Eu acabei de conhecê-lo e já estou encantado com ele. Olha a ficha do irmão. Ele nasceu na China, em Xangai, mas vive no Brasil desde a infância. Engenheiro formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a faculdade mais difícil de se passar na América Latina. Ele é doutor em Engenharia Elétrica e Computação pelos Estados Unidos, professor na Unicamp e no ITA, além de atuar como empresário na área de tecnologia da informação. Após a aposentadoria, passou a se dedicar integralmente ao ministério. Com mais de 35 anos de experiência pastoral, também atuou em evangelismo, trabalho com estudantes e missões no Brasil e atualmente está envolvido em ações sociais e no movimento cristão 60+. Estou dentro. Faz graça, pastor. Muito obrigado pelo convite, poder apresentar essa carta tão preciosa para os ouvintes. 1 João. Isso. O apóstolo João é um dos prediletos meus. Eu gosto muito desse apóstolo. Agora, pastor, onde fica a igreja que o senhor lidera aqui em São Paulo? Fica na Zona Sul, na Avenida Washington Luiz. Somos uma igreja não muito grande, pequena até. Então, mas é uma igreja quase tipo família, a gente compartilha, ora junto e é uma igreja realmente muito aconchegante. É perto do aeroporto? Um pouquinho depois do aeroporto, na mesma avenida, mais uns 2 quilômetros em direção ao Interlagos. Perfeito. E os cultos são aos domingos? Aos domingos, temos escola dominical, 9h45, uma escola dominical muito boa, e depois temos culto às 11 horas. E depois do culto, todo domingo, nós temos almoço com toda a igreja, todo domingo. Beleza, maravilha. É uma família mesmo. É uma família, O senhor sabe o endereço certinho? Eu sei, claro. Então diga, ué. É uma travessa bem na esquina. Chama-se Rua Abelardo Vergueiro César, 682. É uma esquina com Washington Luiz. Tá certo. Na pista de quem está indo para Interlagos? De Interlagos para a cidade. Na pista de volta? De volta. Tá certo. Muito bom, muito obrigado pela presença do irmão. Não, eu que agradeço. Quem estiver assistindo a gravação pelo YouTube, participe, mande sua pergunta, mande seu comentário e a gente põe aqui no ar. Falar de vida cristã é fácil, agora vida cristã plena, o que é exatamente vida cristã plena? E eu vou fazer uma pesquisa inédita, nunca tinha feito desse jeito, para ver se você vota com veracidade. Porque algumas pesquisas que a gente faz aqui na nossa enquete, eu fico meio com o pé para trás com o resultado. Mas será que os crentes foram sinceros? Então, olha só a nossa pergunta. Vamos lá. Caso você tivesse de secretamente dar uma nota para a vida cristã do seu cônjuge, do seu namorado ou da sua namorada, então não é para você dar nota para você mesmo, é para dar nota para quem você mais conhece, mas a pessoa não vai saber a nota que você deu. Entendeu a pergunta? Que nota seria? Vamos lá. De 0 a 4, de 5 a 7 ou de 8 a 10, né? Nota para a vida cristã da pessoa que você mais conhece, que é o seu cônjuge, ou o seu futuro cônjuge, né? No caso, namorado, namorada. Estou muito curioso para ver o resultado dessa enquete aí, viu? Vamos lá. Pastor Robert. O senhor é conhecido como Pastor Robert? Isso? Sim, sim. Tá aqui o livro. Deixa eu mostrar o livro que eu não mostrei, né? O livro do irmão, que trata dessa questão da vida cristã plena. Por que o senhor se interessou por esse assunto? E o título me chamou muito, muito, muito a atenção. O cultivo da vida cristã. Porque a impressão que a gente tem é que a vida cristã é uma coisa meio que automática.
Então, exatamente, esse é um grande engano, né? Vida cristã não consiste em ir ao culto, estudar a Bíblia, fazer oração. Isso não é... Isso os fariseus faziam. A vida cristã consiste em um relacionamento com Jesus, conhecer Jesus. Então, a vida cristã não é seguir regras e nem estudar a Bíblia. É relacionamento, é conhecer Jesus, onde você ouve Jesus, onde você ama Jesus, onde você é transparente com Jesus, onde você deixa se examinar pela luz, porque Deus é luz, ser examinado, onde com esse relacionamento a sua vida cresce espiritual. Mas o que é vida eterna? Vida eterna não é alguma coisa porque ganha. O que é vida eterna? Vida eterna é o relacionamento. Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus, e a Jesus que enviaste. João 17. Então, vida eterna é um conhecimento, é um relacionamento. Se você não tem relacionamento com Jesus, você não tem vida eterna. Vida eterna é um relacionamento, não é algo material. Vida eterna não é alguma coisa que eu ganho, eu guardo na minha gaveta. Quando chega no céu, diz, olha, aqui está a vida eterna. Não. Vida eterna é conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, as coisas vai avançando. À medida, Deus é tão grande que na jornada você fica conhecendo, vai conhecendo cada vez mais, e sua vida, automático, ele vai se mudando através desse relacionamento. Por isso que chama de cultivo da vida cristã. É uma semente que você tem que cultivar. Ele vai crescer, vai frutificar e vai dar glória a Deus. Então, seguir os mandamentos é fácil. Se você conhecesse a Jesus, Ele que vai fazer. Porque essa palavra de 1 João, e seus mandamentos não são difíceis. Por que não é difícil? Porque você tem um relacionamento com Ele. Se você for tentar cumprir os mandamentos com esforço próprio, é impossível. Então, pastor, eu tinha anotado aqui, né, na minha ficha, perguntar, como assim os mandamentos não são pesados? O senhor acabou de falar. Então, vamos pegar um exemplo concreto, né? Eu acho os mandamentos complicados. Eu sempre tropecei nesse versículo de 1 João, aliás, em muitos outros também, né? Como assim os mandamentos são pesados? Jesus fala assim, se alguém te ferir numa face, oferece a outra, caminha a segunda milha, perdoa quem te ofendeu, 70 vezes 7 vezes por dia, né? Ou 77 vezes, tanto faz. Enfim, isso não é difícil? Depende você tem que ter esse relacionamento. Amar faz com que a coisa seja fácil. Por exemplo, se você não amasse sua esposa, ele te manda fazer alguma coisa, você fica meio empurrado. Por que tem que fazer? Mas se você ama, aquilo é um prazer. É um prazer. A Bíblia nunca fala para a gente não amar o mundo. Como é que nós podemos deixar de amar o mundo? Amando mais Jesus. Se você fizer seu próprio esforço, não querer amar o mundo, é impossível. O mundo é tão atrativo. Te dá esse prazer, prazer de físico, soberba, visual e tudo mais. Te atrai. Como é que você pode não ser atraído quando sua atenção é atraída por Jesus? É que nem quando você tem
pão, requeijão, presunto, você gosta. Mas ao outro lado tem uma picanha muito gostosa. O que você vai preferir? Você vai preferir picanha, não Claro. a coisa. Então, não é você não querer aquela torrada, é porque você viu algo melhor. Entendi. Aliás, eu nunca tinha pensado desse jeito. Doutor, professor, o senhor é, assim, uma autoridade num campo muito difícil, que é o campo da engenharia e da tecnologia. Coisas que dominam o conhecimento humano hoje. Coisas capazes de construir a inteligência artificial, de levar o homem, como eles acabaram de passar, a maior distância possível que um ser humano já esteve do planeta Terra, né? Aí na Artemis 2. O senhor faz parte de uma elite mundial que domina um conhecimento extremamente sofisticado, mas é um conhecimento humano. Como é que o senhor fez para não se deixar enredar pela soberba, pelo orgulho, da realização humana? Eu penso nos construtores da Torre de Babel, né? Que foram desafiar a Deus porque eles eram capazes de construir uma torre muito alta. Imagina os técnicos e engenheiros de hoje. Por que o senhor se lembra de Deus diante de um mundo tão fascinante que é esse da tecnologia? Essas coisas aparentemente podem atrair, mas ele não satisfaz. Tá brincando. Não satisfaz, porque ele te dá a sensação de super-homem. Você acha que homem sendo super-homem, ele está satisfeito? Não. Porque no começo dessa epístola, João, capítulo 1, versículo 1 até 4, diz que aquele verbo, aquela palavra que nós tocamos, eu quero que vocês conheçam. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Como é que o homem tem alegria? Alegria é você ganhar $1 milhão. Aquele é temporário. Na primeira hora que você ganha, você vai querer 10 milhões. Você não está satisfeito. A satisfação, única satisfação no mundo do homem é esta satisfação de coração. Isso vem de um relacionamento. Nós ansiamos pelo relacionamento com o nosso Criador, com outros seres humanos, irmãos. Isso nos dá a plena satisfação. O João, ele fala que esse Espírito só fala muito do amor. O único que vai satisfazer o coração do homem é amor. É nesse amor que ele se aperfeiçoa, ele fica satisfeito. Quando você lê essa carta, você parece que você está no céu. E realmente, ele está no céu, porque seu coração está desfrutando da alegria, do prazer de estar junto com Jesus. Então, eu não posso dizer que eu não tenha tido sucesso na minha vida profissional, mas meu prazer não é estar aquilo lá. Se eu perder tudo isso, se eu tiver Jesus, eu estarei muito satisfeito. Como é que o senhor conheceu Jesus? É como... Isso aí só é Deus guiando. E eu acredito que nós fomos escolhidos por Deus. Por homens, nenhum consegue chegar a Deus. Ele que abre a porta. Então, eu vim de uma tradição, eu sou chinês, nascimento. Olha, meu pai era cristão, meu avô também, meu bisavô também era cristão. Isso na China. Mas eu, pessoalmente, eu ia para a igreja. Eu ouvia de Deus, mas eu não conhecia. Até que um dia eu me ajoelhei no meio de uma floresta e disse, será
Deus, será que realmente existe? Você é real? Se você for real, faz com que eu te conheça. Eu sinto você. Eu falei, eu não sei. Eu preciso sentir. Eu preciso ver. Sabe que naquele instante eu senti Deus falando, e eu estou aqui. Parecia ninguém, não tinha ninguém, mas parecia que ele estava sendo abraçado por alguém. O senhor estava sozinho na floresta? Sozinho. E eu senti sendo abraçado e dizer, estou aqui. E quando eu abri os olhos, o mundo parece que mudou. É o mesmo mundo, mas eu sei que esse mundo é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. Mudou a minha visão. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha, nessa hora, uns 17 anos, por aí. Na idade da descoberta da verdade, né? Sim. E isso não atrapalhou a sua carreira, a sua brilhante carreira como cientista cientista de tecnologia, né? Que é uma coisa muito complicada, muito difícil. Como é que o senhor... Porque assim, o mundo científico, ele é tecnicamente ateu, né? Ou pelo menos neutro em relação a Deus. Sim. Eu acho que não tem nada a ver com uma coisa com outra. A ciência não contradiz Deus, nem nega, porque são campos diferentes. Ele trata com coisas concretas, existentes, materiais, e a fé, amor, sentimento, crença, esperança, não dá para provar cientificamente. Não tem nada a ver. Então, em termos de tecnológica, científica, tudo tem que ser provado. Mas prova a esperança, prova o amor, prova a saudade, prova que o seu vazio, a satisfação, isso não tem prova. Não é possível. Então não é uma pessoa científica, uma mente científica, não quer dizer que ele não precisa ter Deus. E uma pessoa que tem crê, não quer dizer que ele não é racional. Ele é racional. Deus nos deu uma mente racional para relacionar com esse mundo, mas também nos deu um espírito para relacionar com ele. São duas coisas diferentes. Pastor, o Ricardo mandou uma pergunta aqui. Estou vendo a gravação e fico pensando, como lidar com erros e desafios sem perder a plenitude da vida cristã? O que o Ricardo está pontuando aqui é um pensamento que muitos de nós temos, né? Se eu estiver bem com Deus, tudo caminhará bem. Mas muitas vezes nós temos problemas, desafios grandes, né? Dilemas, e aí a plenitude fica meio... Não é verdade. Eu acho que a gente só aprende com Deus quando Ele nos ensina através de circunstâncias. Se uma pessoa que tem uma vida assim, tudo bem, desde o nascimento até a morte, ele nunca teve problema. Ele sempre teve tudo que ele queria, sabe? Ele não vai conhecer Deus. Porque ele não precisa de Deus. Deus é desnecessário para ele. Por que nós temos que passar por vários problemas? Para que Deus quer usar tudo isso para que nós conheçamos a Ele. Quando nós temos problemas, nós sentimos nossa impotência. Sentimos que nós não somos tão super-homem assim. Vai cair um pouco da nossa soberba, nós vamos baixar a nossa bola. Nós vamos dizer que eu não resolvo tudo. Eu não controlo a minha vida. A gente tem ilusão de que nós controlamos a nossa vida. Nós não controlamos.
E Deus quer mostrar quem você é. Ele quer usar essa ocasião para falar conosco. Sabe, as coisas ruins acontecem porque Deus quer falar conosco. Porque enquanto está tudo bem, nós não escutamos nada. Ninguém pode falar alguma coisa. E a gente fala, por que eu preciso escutar você? Eu estou muito bem. A Ana Luísa mandou uma pergunta. Ela é aqui de São Paulo, da capital, né? Como diferenciar quando estamos apenas cumprindo obrigações religiosas? Porque na abertura do programa o senhor usou duas frases bem fortes, né? O senhor falou, vida cristã não é cumprir regras e nem estudar a Bíblia. Uma dessas o senhor derrubou metade de susto aí, né? Como assim? Então a Ana Luísa pergunta, como diferenciar quando estamos apenas cumprindo obrigações religiosas e quando nossa vida cristã é realmente plena? De novo, a vida cristã é relacionamento com Deus. Então, quando você se relaciona apenas com regras, você não está relacionando com Deus. Você está cumprindo um monte de regras do homem. Uhum. Uma pessoa pode viver vida inteira na igreja e nunca ter conhecido a Deus. Uau. Nunca ter contato com Deus. Ele não sabe o que Deus quer. Ele sabe das regras. As regras são... Por que Deus deu o mandamento? Os mandamentos é uma maneira de nós entendermos o caráter de Deus. Fazer com que nós descobrimos quem é Deus. Certo. E, na realidade, mandamento é um indicativo de quem é Deus. Mandamento foi dado para nós conhecermos a Deus. Olha, posso falar umas exemplos. Mandamento não é para seguir ao pé da letra. Mandamento é uma indicação da vontade de Deus. Certo. Nós queremos obedecer não o mandamento, mas a vontade de Deus. Então, por isso que Jesus mesmo falou, né? Falam que para não matar, mas diz que quem odiar está matando. Qual é a vontade de Deus? Não é ato de não matar, mas é o que atrás. Uhum. É você amar, é você dar consideração a outra pessoa como imagem de Deus, dar valor a outra pessoa. Essa é a vontade de Deus. Matar é uma forma, apenas uma maneira de expressar. Mas Ele quer que você vá além, conhecer. Então, nosso objetivo é conhecer Deus e sua vontade. Por isso, Deus não quer que a gente fique só obedecendo regras, mas buscando a vontade dEle. Agora, a vontade de Deus não está registrada na Bíblia? Porque assim, o senhor fala, é vida e relacionamento com Deus. Ok, concordo plenamente. Sim. Mas muita gente que pode ter um pendor mais esotérico pensa em relacionamento por meio de meditação transcendental e tal, e deixar a Bíblia de lado. Como é que a gente... A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia revela a intenção, o propósito de Deus. Então, Deus quer que nós leamos a Bíblia, mas através da Bíblia, conhecer quem está atrás da Bíblia, certo. o autor. Deus usa a Bíblia para mostrar quem é autor. Uhum. E muitas vezes, lemos a Bíblia e sem conhecer o autor. Verdade. Como se fosse o que está escrito. Mas a intenção de Deus não é essa. Uhum. Entendeu? Deus é um indicativo. Por isso a Bíblia é toda a verdade. Não podemos dispensar a Bíblia. Porque Deus deu a Bíblia. Ele é coerente. Quem é? Então, por isso que esse negócio esotérico, não precisa da Bíblia, não é verdade. A Bíblia nos dá a regra
de como é que Deus é, mas para a gente conhecê-lo, o autor da Bíblia, aquele que escreve, ou aquele que está atrás da Bíblia. Então nós devemos amar não só a Bíblia, mas quem está atrás da Bíblia, o autor da Bíblia. Isso é a vida eterna, né? Conhecer Deus. Isso. Em João 17, Jesus disse isso. A gente vai continuar essa entrevista já, mas já que o pastor estava falando da Bíblia, quero convidar você a conhecer a Bíblia por meio de um curso bem profundo e que vai abrir os horizontes do seu conhecimento para compreender a palavra de Deus. Estou falando do curso da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. São cursos em plataforma EAD, de ensino à distância, e que foram totalmente reformulados e estão num patamar, num nível muito bom, bem melhores, um nível muito melhor do que o de muitos cursos de teologia que eu conheço por aí, cursos de faculdade, tá? Então, entre em contato pelo telefone, se você quiser conversar com alguém, 3115-0819, em São Paulo, durante o horário comercial ao longo da semana. Ou então, agrade.com.br é o nosso site, e lá você também vai ter informações sem falar com nenhum humano, né? Agora, usando a plataforma do site, dá uma passadinha no nosso site da HIT, e sugira como nós podemos melhorar a nossa programação, quem você gostaria de ver sendo entrevistado ou sendo entrevistada aqui no Vejam Só, né? Que temas e por aí vai. Nos ajude a fazer uma TV cada vez melhor, tá bom? A gente volta já, inclusive com as fotografias de quem está assistindo ao programa. Vamos lá. Muito legal. Vejam só a entrevista de volta, apresentando as fotografias, né? Se você não mandou a sua, mande, que aí você concorre aos brindes do Shopping do Povo. Tem muita gente que quer ganhar a caneca do Vejam Só, e eu vou te dar uma dica. Se você quiser, você pode adquirir a sua no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, atravessou a Avenida São João, tá aí, né? A dona Eliane, recepcionando você lá no Shopping do Povo. Lá tem tudo que você puder imaginar para a vida cristã e também para a vida secular, para você ficar bonito, bonita, para adorar a Deus, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje é do José Silva, aqui de São Paulo. Valeu, José. Muito obrigado pela sua audiência. Faz que nem ele, né? Bate a foto durante a exibição do programa. Ele até escolheu aí que eu aparecesse, né? O Zeca aparece a semana toda. Valeu, irmão Zé. Marcos Moreira também é de São Paulo, né? Tá aí, ó. Paz e graça, Marcos. Deus te abençoe grandemente, né? E o nome do garotão aí? Ele tinha que aparecer o nome dele também, né? Afinal de contas, não tá só o Marcos Moreira na foto, não. Vamos lá. Pastor, o grande lema de quem é cristão é agradar a Deus de uma maneira que satisfaça a Ele e não a nós, né? Vamos pegar uma comparação. Quando a gente tem um esposo, uma esposa, a gente quer agradar a esposa, mas normalmente a gente só agrada a esposa naquilo que nos agrada também, né? Se eu sei que a minha esposa se agrada de uma coisa que eu não gosto, dificilmente eu vou fazer. Com Deus não é igual? Não. Essa é nossa ideia de Deus, um Deus severo, feitor. Deus quer resultado. Isso não é verdade.
Deus não quer o nosso... Deus não é um Deus que quer produtividade. Hoje, esse mundo quer a gente quer ser produtivo. E Deus não. Deus tem interesse na pessoa e não o que faz. Por isso, os pobres, os inválidos, os órfãos, viúvas, estrangeiros têm um valor especial na Bíblia. Eles não são produtivos, mas Deus dá atenção especial, porque Deus é amor. O amor não exige produção. Mas, ao contrário, Ele quer nos dar sempre o melhor. Mas o melhor, o que é melhor? Ele sabe o que é melhor, não nós. Por isso, em João, ele diz que Ele atende nossas orações, responde nossas orações, se nós pedimos de acordo com a sua vontade. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes nós pedimos, Ele não dá. Não é que Ele não quer nosso bem, aquilo lá não é bom. Muitas vezes nós, como pais, a gente sabe, quando a criança é pequena, que é coisa que não é bom. Ele quer só comer sorvete, só bala, e quer brinquedos perigosos, quer atravessar a rua. Não dá para fazer isso. A gente sabe o que é bom. Então ele disse, pede, eu vou dar, se for pedido de acordo com minha vontade. Aí vai ser bom. Aí vai ser bom. O Felipe pergunta, quais atitudes concretas demonstram uma vida cristã plena? Agora, olha a pergunta. Mesmo quando ninguém está olhando. Né? Legal. Valeu, Felipe. Então, quais atitudes concretas demonstram uma vida cristã plena quando ninguém está olhando? Quando não é para o outro ver? Eu acho que é importante não é esse outro ver, não. É como você é para com Deus. Você não está vestindo uma máscara. Porque Deus sabe exatamente quem você é. Então, eu só posso orar no meu quarto, eu não posso orar na família, não posso orar na frente de todo. Pode. Não tem problema se você orar na frente da pessoa, em público, na família, e diante dos seus filhos, etc. Mas o problema é você não fazer discurso para Deus. Você está falando do que Ele quer, do seu coração. Na realidade, a oração verdadeira é produzida por próprio Deus. Porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se abrir a sua porta, eu entrarei e faremos uma refeição como amigos. Ele está mais interessado em falar com a gente do que nós com Ele. Muitas vezes nós não temos tempo para com Deus. Nós queremos falar e nós não queremos ouvir. Queremos falar correndo e para Deus dar uma lista, Deus atende isso aí, amém. Faça o que, Deus, faça o que eu estou pedindo. Isso não é oração. A gente está dando um recado para Deus. Deus está dizendo, não, espera aí, eu quero falar com você. Você já deu tchau e você vai fazer as suas coisas. Com isso aqui, a gente não consegue ouvir Deus, não vai entender a sua vontade, não temos uma quietude para esperar Deus falar, porque estamos sempre com pressa. Mas Deus podia usar o WhatsApp, não podia? Ele disse, o problema é que se ele usar, a gente fala, isso não interessa, isso aqui eu não quero ler. Tem tanta coisa na WhatsApp, a gente também escolhe o que nós queremos ver. Isso. Eu fiz a provocação de propósito, né? Nós vivemos numa era em que tudo tem que ser muito... né? Um volume muito grande de informação que a gente simplesmente vai passando. As coisas com Deus não são assim. Quando Moisés viu Deus pela primeira vez, o que Deus mandou ele fazer? Tira a sandália do pé.
Pô, você não vai chegar aqui na Terra Santa de qualquer jeito, não. Tem que tirar a sandália do pé, tem que... É isso que muitas vezes a gente não quer fazer, pastor. É gastar tempo com Deus, tempo de qualidade. Então, a coisa mais difícil é a gente ficar quieto. Quando a gente começa a orar, o bom é você ficar 5 minutos sem falar nada. Só pensando nele. Só adorando. E depois começa a falar. Mas nós não temos paciência. Sentamos, começamos a orar e Deus, olha, eu estou isso, estou aqui, abençoa meu dia, tal, etc. E pronto, já fiz minha oração. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, pastor. Porque nós estamos acostumados a ter barulho do nosso coração, barulho interno e externo. A gente não consegue sossegar. Gente, essa é a nossa ansiedade. Estamos sempre ansiosos. Nós pedimos para Deus tirar a nossa ansiedade, mas nós não queremos que Ele tire, porque a gente quer ficar com ansioso, quer ficar com pressa. Deus disse, descanse. Vinde a mim, que está cansado e sobrecarregado, e eu lhes haverei te dar descanso. Te dar descanso, em hebraico, é Shabbat. Shabbat é o descanso, é sábado, é descanso. Todo o propósito de Deus que a gente possa viver descansado nele. Mas nós não queremos resolver nós mesmos, não queremos depender de Deus. O Lucas de Belo Horizonte pergunta, de que forma o serviço ao próximo e a generosidade moldam nosso caráter cristão de maneira duradoura? Quando nós conhecemos a Deus, automaticamente devemos amar. Então, em 1 João 3, 18, que nós não amemos de palavra, mas de ato de verdade. Então, amor não é um sentimento. Amor é ação, escolha. Quando nós amamos, amar não é fácil. Quando nós amamos, encontrar dificuldade, você vai entender o que é amor. Quando é amor fácil, você não aprende nada. Quando amor é difícil, você começa a entender o amor de Deus. Deus nos ama, não é fácil. A gente rejeita o amor de Deus. Deus não quer saber disso. Verdade. Você acha que foi fácil Jesus nos amar? Não foi. Amar gente rebelde, gente mal criado, não é fácil. Mas quando nós começamos a amar, nós começamos a entender quem somos nós, quem são os outros e como é Deus. No amor nosso, por isso que 1 João diz que no amor nós somos aperfeiçoados. No amor. Quando nós amamos, que nós somos aperfeiçoados. Mas, pastor, a palavra amor, para nós, tem uma carga emocional e sentimental muito grande. O senhor está falando que ela não é isso. O amor, o senhor está dizendo, é mais uma decisão do que um sentimento. Sim. Amor para nós, muitas vezes, é uma coisa melosa. Melosa, isso. Melosa. Mas esse é um amor que depende do estado. Hoje estou bem, eu tenho esse amor. Hoje não estou bem, esse amor desaparece. Certo. Então, o amor, quando ele é uma decisão, ele não depende se eu estou bem. Hoje estou doente, hoje estou com dor de barriga, hoje estou de mau humor. Ele é uma decisão. E eu amo. Jesus nos ama, não porque está tudo bem. Ele está feliz e Ele nos ama. Ele decidiu nos amar nos tempos quando Ele não está bem. Ele está difícil, mas mesmo assim Ele ama. Por isso, amor
é uma decisão, é um propósito. E Deus quer que nós aprendamos a amar. Ninguém nasce amando, porque nós somos egoístas. Nós não sabemos amar, porque nós queremos só que outros nos amem, e nós amamos para que a gente possa receber mais amor. Mas nunca é para dar. E por isso, amor é uma lição a ser aprendida todo dia. Como é que nós aprendemos a amar? Aprendendo com Jesus. Por isso que ele diz que você deve amar uns aos outros, porque Deus é amor. 1 João 4, de novo. Porque nós amamos porque Deus é amor. Nós não amamos porque nós sentimos que devemos amar. Nós amamos porque Deus é amor e nós aprendemos com Ele. Quando nós relacionamos com Ele, então Ele vai dizer, como o irmão falou, como é que é dar outra face, outra... Isso é impossível. Amar o inimigo, quem nos faz mal. Como é que isso é possível? Não, isso não é possível em termo humano. Só se nós tivermos coração de Jesus. Ser cristão não é uma questão de seguir mandamento, é uma questão de coração. Eu percebo que muitas perguntas, elas giram em torno de uma coisa que é um fenômeno nosso, não muito novo, mas muito humano, de alcançar objetivos, alcançar um determinado alvo usando técnicas e processos. Sim. E o que o irmão está falando não é nada disso. Não são cumprir regras, seguir um cronograma, não é isso. É envolver-se com Deus do mesmo jeito que você se envolve com o seu filho, com a sua filha, né? Exatamente. É um relacionamento pessoal. Sim. Então, o relacionamento não é feito no vazio. Ele é feito dentro do ambiente que nós vivemos. Nós aprendemos a relacionar com Deus, com Jesus, no nosso dia a dia. Uhum. Muitas coisas nós não entendemos. Mas quando a gente olha para trás, nós começamos a ver o que Deus está fazendo. Quem é Deus e qual é o seu propósito. E isso nos leva uma direção para frente. E a gente vai entender que nós andamos junto com Deus. Ele, na realidade, é o nosso parceiro invisível. E nós vamos caminhar. Então, a nossa caminhada na vida, passa a ser alegre. Porque você não está andando sozinho. Você começa a perceber seu companheiro de todo dia. E por isso chama-se cultivo da vida cristã. Essa jornada, esse andança. Por isso, Paulo, no fim da vida, ele olha para trás e diz, olha, combati o bom combate, terminei carreira, né? Guardei a fé. E ainda ele tem um alvo na frente. E agora tem uma coroa da justiça para mim guardada. Para ele, a vida de Paulo foi sofrida. Mas ele não estava reclamando. Ele estava alegre. Porque ele não andou sozinho. Ele disse em 2 Coríntios, fala de tudo, mas em tudo Deus estava comigo. Ele falou, na minha primeira defesa, ninguém foi comigo, mas Deus estava lá. Olha. Pastor, deixa eu ler algumas mensagens aqui. Wellington de São Lourenço, Minas Gerais. Boa tarde, saudações de São Lourenço. Que bom ver o Weber ainda na ativa. Ô, Wellington, ele disse que já foi um espectador assíduo do Vejam Só
mas por alguns motivos parei de acompanhar. Estamos de volta não, a gente não saiu, né? É que de segunda a quinta-feira, Vejam Só, debate fica com o Zeca, e às sextas-feiras eu estou aqui, porque eu mudei para Minas Gerais, então não dá para fazer todo dia, né? Parabéns, que Deus continue abençoando o programa. Um abraço, Wellington. A Mariana escreveu: eu quero ajudar mais as pessoas, mas fico desanimada quando não vejo retorno. Como posso manter minha motivação e viver uma vida cristã plena? A Mariana, então, aborda uma outra questão também muito própria nossa. Eu vou investir, mas eu preciso de retorno. Aí é uma questão de... a gente vê, o problema é que nós vemos o momento e Deus vê a eternidade. São perspectivas diferentes. Nós queremos retorno imediato. Eu fiz isso, vai ter que dar retorno agora, ou no máximo amanhã. Uhum. Se eu não estou vendo, não teve retorno. Certo. Mas Deus falou, olha, na minha perspectiva, você não sabe o que vai acontecer. Talvez o resultado seja daqui 10 anos. Talvez só na eternidade que você vai saber. Então, o problema é que nós estamos fazendo isso para nós ou para Deus. Se nós estamos fazendo para Deus, então o retorno é garantido por Deus, não por mim. Agora, se eu quero fazer para eu ter resultado, um ganho, seja em termos de elogio ou financeiro ou alguma coisa, então eu posso ficar decepcionado, porque essa é a minha perspectiva. Talvez a gente possa perguntar, né? Qual foi o retorno, recompensa de Estevão, o primeiro mártir, né, da fé cristã? Recompensa aqui no mundo, né? Ah, mas ele viu o céu aberto. Verdade, ele viu o céu aberto, Jesus em pé para recebê-lo, né? Mas aqui ele foi tratado como cachorro sarnento. Então, isso que o pastor está falando, a perspectiva de Deus não é a nossa perspectiva. A gente quer as coisas aqui, mas Deus tem o plano da eternidade. E no caso de Estevão, né, ele não sabia. Mas quando ele morreu, tinha um jovem lá, que estava guardando as vestes. E o nome dele é Saulo. Será que a conversão de Saulo não teve um fator da morte de Estevão? Com certeza. Aquilo lá deve ter bagunçado a cabeça do Saulo. Com certeza. Então, perspectiva humana, sei lá, mas perspectiva de Deus, na eternidade, a recompensa dele é coisa que ele nem imagina. O Lucas, que escreve da Bahia, diz assim: sinto que muitas vezes minha fé é testada em casa ou no trabalho. Como posso manter a integridade e agir corretamente, mesmo sob pressão? Eu acho que nós temos, esse é um momento que nós precisamos da graça de Deus. E como é que nós fazemos? Quando nós sentimos a nossa força, Deus quer fazer isso, para falar para a gente da nossa impotência, da nossa desamparo. Quando eu estou dizendo para Deus, olha, a minha força acabou. Olha, faça o que você quiser. Depende de você. Eu não consigo mais fazer mais nada, mas eu dependo de você. Eu quero entregar a casa. Eu não quero ficar bravo. Eu não quero ficar lutando. Eu entrego a casa a você. Você vai ter descanso e Deus vai agir. Muitas vezes nós queremos resolver nós mesmos. Aí a gente não consegue, fica aquela luta. Muitas vezes Deus tem que levar nós até quando não tem mais saída. A saída é Ele.
Muito bem, conversamos aqui com o pastor Robert Liang, é assim que fala? Liang Ku, é o autor do O Cultivo da Vida Cristã, Meditações a partir de 1 João, né? Esse livro acabou de sair, foi em novembro de 2025 que ele foi publicado, né? Então está fresquinho, muito, muito gostoso de ler, né? Meditações em 1 João. Livro muito prático e do autor que colocou o rosto, a cabeça no peito de Jesus. Né? Então, ele ouviu literalmente o coração de Jesus batendo. Isso, bom, enfim. Muito obrigado, pastor. Os contatos do reverendo Robert foram publicados ao longo do programa e se você não os anotou, eles estão disponíveis no Instagram do programa Vejam Só. É só entrar lá e pegar, tá bom? Agora eu quero ver a nossa enquete, né? Lembra? Caso você tivesse de secretamente dar uma nota para a vida cristã do seu cônjuge, ou namorado, ou namorada, que nota seria essa? Vamos lá. De 0 a 4, 20%. De 5 a 7, 38%. E de 8 a 10, 42%. Olha, tem inveja de vocês, viu? Vocês são casados ou namoram com gente com anjo, querubim, né? Que beleza. Agora, se minha esposa tivesse que dar nota para mim, seria de 0 a 4. Porque ela é boazinha. Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, nos veremos na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.